Olá pessoal, meu nome é João Luiz Braga, sou analista aqui na Encore e vim falar um pouquinho sobre o mês de agosto, como eu sempre faço. Vamos lá, né? Goldilocks. Essa é uma palavra, né, que lá fora o pessoal adora dar nomes para cenários e tal, né? E essa é uma palavra que a gente vai falar um pouquinho sobre desse vídeo. É um cenário que a gente nem acha que é o mais provável, não, mas a gente acha que é uma palavra que vai começar a aparecer cada vez mais, a gente vai começar a ouvir mais por aí. Antes de falar o que significa, vamos falar um pouquinho do mês, alguns recados, né? Foi um mês bastante agitado, prova que o Brasil pode sim descolar lá de fora, né? Dá para ficar otimista com o Brasil e pessimista lá fora, que é mais ou menos a nossa cabeça hoje, né? A bolsa lá fora, o S&P caiu, sei lá, 4, o Nasdaq caiu 5, aqui o Ibovespa subiu 6, e o SMLL, o índice de small caps, que a gente também gosta de seguir, subiu quase 11, né? O mês foi bom pra gente aqui também, o Encore Ações subiu 6,9%, ganhou do índice. O Encore Long Bias subiu quase 9%, subiu uns 8,8%. O Encore Prev 100 também subiu 8,8%. O Encore Prev 70 a gente ainda não pode falar. Então no ano, o Encore Ações está subindo aí por volta de 2, o Long Bias por volta de 7, e o Encore Prev 100, que é o para o nosso fundo previdenciário para investidores qualificados, está subindo um pouquinho mais de 13% no ano. Então tá bacana, tá legal. Ainda em recados, né? Nos próximos dias a gente vai soltar a nossa carta, nossa terceira carta semestral de prestação de contas, falando o que a gente acertou, o que a gente errou, explicando alguns cases, sempre tentando ser o mais transparente possível, mais ou menos como a gente faz aqui neste vídeo. E também estou escrevendo um textinho lá sobre debate, que é uma coisa muito importante aqui no nosso universo. Outra coisa, eu tenho notado, nem sei se é tão relevante, mas eu acho que é importante contar, que essa melhora da Bolsa, né, estava 96 mil pontos lá 2 meses atrás, nesses 2 últimos meses, a gente tem notado um certo crescimento da demanda por varejo, né? Nada demais, tá? Mas assim, se eu pego as aplicações líquidas, aplicações ou resgates líquidos daqui da gente das últimas semanas, a maioria dos dias foi de pequenas, mas aplicações líquidas, o que pode ser uma boa notícia em relação ao humor, né? Do varejo com a bolsa. Parece que está melhorando. E obviamente, se você quiser conhecer um pouco mais sobre os nossos fundos e considerar ser um cotista, estamos em quase todas as plataformas por aí. Se quiser saber mais, é só entrar no nosso site, em core.am, ou vir aqui no QR Code, que é aqui, e conhecer mais, ou falar com o seu assessor de investimentos. Vamos falar de cenário um pouquinho? Eu vou começar falando dos Estados Unidos, onde a gente tem mais para contar. No vídeo do mês passado, a gente contou que o mercado estava muito leve, que não tinha ruim, que fazia a bolsa pular cair, e que a temporada de resultados tinha sido boa, né, melhor do que a anterior, e que os papéis, mesmo entregando resultados abaixo do esperado, subiam, né? Essa alta era bem relacionada ao que a gente chama de positioning, né? Ou seja, posicionamento dos players. O mercado estava bem leve, né? Os institucionais com posição recorde em caixa, e qualquer alta era retroalimentada por esse medo de ficar para trás, tudo aquilo ali, né? O S&P subiu 9,1% em julho, e chegou agora em agosto a subir até 4,5% ali no meio do mês, né? Foi quando esse posicionamento já começou a mudar bem, e a gente ficou bem esperto com isso aqui. Os fundos quant americanos, chamam CTAs, né, já estavam comprados, né, estavam vendidos lá atrás, passaram a estar comprados e aí passaram a vender para ajustar suas posições, ou seja, no mercado com pouca liquidez, isso faz bastante diferença. E mesmo os posicionamentos dos institucionais lá de fora, como por exemplo esse gráfico da tela, que eu tenho mostrado quase todos os meses, né, que estava na mínima, né, desde lá 2016, né, já voltou bastante para uma média de longo prazo aí, ou seja, a simetria também não parecia tanto para cima por causa desse motivo de positioning, né? E aí no long bias, por isso o long bias foi bem melhor do que em corações, que ganhou do índice, mas o long bias ainda foi melhor, foi que a gente aproveitou para fazer bastante hedge, né? Bastante proteção em opções lá fora de S&P, aproveitando que a volatilidade caiu bastante lá fora. Tem o tal do VIX, né, que é um índice que mede essa vol, esse gráfico aqui na tela. Se vocês repararem, o VIX, que é a linha branca, foi ali, ficou rodando por um pouquinho abaixo de 20 por alguns dias ali, exatamente quando a S&P estava lá em cima, e aí a gente aproveitou. Isso significa o preço das opções, o preço da defesa segue a volatilidade. Se a volatilidade é baixa, o seguro fica mais barato, se a volatilidade é alta, fica mais caro. E a gente aproveitou que estava barato para fazer mais seguro, e isso deu uma alegriazinha aí, por isso que o long bias foi melhor. Aí a Bolsa Americana já tinha corrigido alguma coisa ali depois do meio do mês, até chegar o dia 26, e o tão esperado discurso do Powell, né, presidente do Fed, lá em Jackson Hole, que fez o S&P cair 4% num dia, né? O que aconteceu, né? Isso aconteceu basicamente porque o mercado
que fica procurando, eu já tenho até falado sobre isso, né? Ficava procurando pistas sobre quando é que o Fed, né, o Banco Central lá, ia mudar a sua rota de aumento de juros que ele tem vindo, né? Que é o famoso pivô do Fed Pivot, que o pessoal fala lá fora. E todo mundo está comentando isso, está todo mundo procurando isso, né? E por quê, né? Esse gráfico da Goldman aqui na tela deixa bem claro de por que isso acontece em quase todos os últimos ciclos aí na tela, 95, 97, 2018, 2006, 2015 e o de 2000, que foi o único que falhou. Em todos esses ciclos de alta de juro, quando o Fed para de subir, o que acontece com a bolsa? Sobe bem, né? Então, né, olhando para os padrões passados, o mercado fica olhando e procurando isso agora também. Aí veio o Jackson Hole e o Powell jogou um belo balde de água fria em quem estava procurando esse pivô do Fed, em quem estava esperando que ele fosse fazer alguma sinalização nesse sentido. Que ele falou foi o oposto, foi que a preocupação com a inflação continua muito grande e que eles vão continuar subindo o juro e deixar num patamar alto por mais tempo que o mercado está esperando, né? E esse gráfico que eu coloco na tela agora parece complicado, mas vou explicar. Na parte de cima, é basicamente quanto o mercado achava que seria o juro americano em cada uma dessas datas, ou seja, nos próximos meses o Fed ia aumentando até um topo de 3,25 e logo em fevereiro do ano que vem, ou seja, logo ali, já começa a cair, porque o mercado achava que ia ter uma recessão muito grande, tudo aquilo ali. E aí e esse pivô seria, né, de acordo com o gráfico passado, acabei de mostrar lá da Goldman, otimista para a Bolsa. Com o discurso do Powell lá, o mercado rapidamente ajustou as expectativas, mudou bastante, que aí é o gráfico, a parte de baixo do gráfico, né? Repara como mudou, né? Eu fiz questão de deixar os dois na mesma tela aqui para mostrar a diferença, né? Não só o mercado hoje acha que vai ter bem mais aumento, né? Chegando perto de 4% lá para fevereiro, onde já, o pessoal já achava que ia cortar um mês atrás, e ficando lá, só caindo lá para o segundo semestre, ainda caindo pouco, né? E foi esse atraso, né? Foi essa mudança no comportamento do Fed que fez a bolsa realizar, né? Pô, então esse pivô não é tão esperado tão rápido assim, igual o pessoal esperava. Beleza, será que isso é necessariamente ruim para a bolsa brasileira? A gente viu pela performance que não foi, mas vamos falar um pouquinho disso, né? Um dos motivos que o mercado achava que tinha essa curva, né, voltando para aquele gráfico, essa curva de cima, que sobe e depois já cai rápido, é que o mercado achava que a gente poderia estar lá já numa recessão, ou muito próximo de entrar nela, e que ajudaria a combater a inflação, por isso que precisaria cortar o juro mais rápido, né? E uma das possíveis leituras deste Fed é que talvez isso não seja verdade, e que pode ser corroborado pelos dados de emprego. Eu estou gravando esse vídeo agora, dia 1º de setembro, às 10h20 às 8h20 da noite. Amanhã de manhã, né, vai ter dado de emprego, vai ter o payroll. Pode ser que mude tudo, né? Saia um dado, especialmente se o dado for fraco, e você sabe que eu sempre falo, né? Eu sou pago para mudar de opinião. Mas até agora tem saído dados muito fortes de emprego, né? E hoje mesmo saiu um que chama ISM Employment, que é de emprego, e foi surpreendentemente forte, né? E isso talvez faça com que o pessoal fique mais preocupado com essa história de será que está numa recessão? Será que já dá para cortar juro? Nem tanto. E aí vem a história que a gente nem acha de novo, que é cenário base, mas que talvez o mercado vai começar a discutir, o tal do Goldilocks. O que é isso, né? Para quem tem filho, conhece a famosa historinha infantil da menina dos cachinhos dourados, né? Goldilocks é uma referência a isso, né? Para quem tem filho sabe que a menininha né, de cachinhos dourados vai passar na floresta, encontra uma casa, uma família de 3 ursos, né? Sente o cheiro de comida, entra, tem 3 mingaus, um quente, um frio e um morno que ela acaba comendo, por aí vai, tem as cadeiras, enfim, não é tão importante. Mas o mercado, algum pai criativo lá fora decidiu chamar de Goldilocks esse cenário morno, né, que não está nem tão aquecido, nem tão frio, está ali no meio, mais ou menos, minha boca ali e tal, né. E por que a gente acha que as pessoas vão começar potencialmente a discutir isso? Isso é bom para o Brasil, né? Primeiro que, se você perguntar para 9 de cada 10 economistas ou estrategistas lá de fora, eles vão te contar que, assim, o Fed nunca conseguiu, num ciclo de alta de juro, fazer o que eles chamam de evitar o hard landing, ou seja, evitar jogar a economia numa recessão, quando eles aumentam juros, né? E isso preocupa, né, bastante o mercado. Aí o que o mercado pode começar a discutir agora seria um Fed mais permissivo com inflação, né, tolerante, né, com uma inflação maior do que a meta de 2%, mas também não muito exagerada, né, tipo, digamos, por volta de, sei lá,
algo 4, menos que 5, vai. E aí o Fed não precisaria jogar tanto juro para cima para combatê-la, né? Digamos lá, jogar para 4,5, 5 ou mais que isso. E aí você evita de jogar a economia tanto assim pro buraco, mas também não fica tão forte, não corta também logo os juros para voltar a aquecer. Vocês já entenderam meio onde eu quero chegar aqui, né? Que é aquela coisa meio morna, nem bom, friazinha. Talvez não é o Goldilocks perfeito, que é o levemente o morno, né? Mas assim, também é o friozinho, né? É, e por isso que eu acho que a galera vai começar a falar sobre essa possibilidade desse Goldilocks, o que seria muito bom para mercados emergentes, ou bom para mercados emergentes, pela velha teoria que eu repito aqui todo mês, né, que é o dólar smile, né? Lá meio friozinho, não muito quente, não muito morno, é o melhor ponto possível para o investidor gringo lá buscar alternativa, né? Falar, aqui não está tão bom, mas também não é um 2008, não é uma grande crise, o que tem por aí? Aí vai volta para o Brasil, super barato, uma moeda que tem gordura pelo carry, pelo juro alto, por aí vai, né? Que vocês sabem bem que eu tô repetindo aqui todo mês. Então vamos ver se eu tô certo aí, da galera começar de novo. Não acho que esse cenário do Goldilocks é o mais provável, mas só da galera começar a falar mais sobre essa possibilidade, no mercado você sabe, né? Você não tem que acertar o cenário, você acertar para onde o pessoal vai comentar e vai migrar. Vamos ver se eu tô certo aí sobre a galera começar a falar mais sobre isso, especialmente para 2023. Mudando de assunto, né? Nada como uma melhora da bolsa para mudar a convicção de todo mundo, né? Para mudar a cabeça da galera, assim. Aí o Bank of America tem aquela pesquisa super legal, né? O Fund Manager Survey, né? Que eu até falei sobre isso no vídeo do mês passado para explicar que estava super leve. Saiu desse mês, até só para contar, lá de fora mostra o mercado menos leve, né, com um pouco menos de caixa, ainda caixa alta, mas menos caixa do que estava no mês passado, que tem a ver um pouco com já falei sobre os Estados Unidos, mas o curioso é que também tem as pesquisas sobre o Brasil, né, foi só dar essa melhorada, que a expectativa, o número de pessoas que esperavam que a Bolsa fosse cair, fosse fechar o ano abaixo de 110 mil pontos, a gente já está acima disso, né, esse ano, caiu de quase, sei lá, 50% das pessoas que esperavam, das pessoas que respondiam sobre o Ibovespa, que esperavam que a Bolsa ia terminar o ano, no meio de julho, tá? Abaixo de 110 mil pontos. Isso caiu de 50% para 10% em um mês. Né? Como é que uma alta já muda o humor, né? E hoje, quem acha que a Bolsa fecha acima de 120 mil pontos, subiu de aproximadamente uns 10% no meio de julho, para mais de 30% agora no meio de agosto, né? Achei bem curioso, achei esse dado legal que quis trazer para vocês, porque mostra a importância de ver esses dados. Aliás, um parabéns lá pro pessoal do BOFA, que faz essa pesquisa super bem. Mas é importante também ver esses dados com um viés que eu chamo de contrarian, né? Tipo, se tá todo mundo pessimista, né? Talvez seja legal de ver com mais otimismo e vice-versa. Mas parabéns, pessoal, é sempre muito legal. E continuando sobre o Brasil, a coisa continuando bem por aqui, né? Os dados econômicos estão vindo muito bem, né? Além da inflação, que eu já tinha destacado no mês passado, que tem vindo bem melhor que esperado, eu destaco também dois dados. Um saiu hoje, que é o PIB, né, 3,2% anualizado, melhor do que os 2,8% esperado, e os de dívida bruta e líquida, que saíram ontem. A dívida líquida PIB de 57,3% contra 58,8% esperado é uma boa notícia, é uma boa surpresa. E a dívida bruta sobre o PIB convergindo para um pouco abaixo de 78, 77,6, que não é, meu Deus, que excelente, né? Estamos bem fiscalmente, claro que não, mas certamente é melhor que esperado, notícia boa aí. E agora, obviamente, chega a hora de ficar um pouco mais atento com a eleição, né? Começou a TV, tudo aquilo ali. E aqui eu não acho que eu tenho uma visão muito diferente do consenso, não, tá? Tá difícil de cravar qualquer resultado, mas a gente vai ficar bem atento aqui para ver se isso dá alguma oportunidade. Nossa carteira não mudou muito, apesar de a gente estar super otimista, né, com ações brasileiras, achando tudo super, super bem barato, a nossa carteira continua super equilibrada, sem muito atacante, uns 30%, e com 20% das posições de petróleo, que a gente continua carregando, e a gente, além de gostar muito delas, né, por elas mesmas, né, ela nos protege, né? Um cliente mandou para a gente, vendo o vídeo do mês passado, a dúvida de por que a gente gosta da tese de petróleo. É óbvio que isso é muito longo, a gente não vai gastar. Gostei, galera, manda sempre dúvida aí. Tem um monte de razões para a gente gostar, mas ao invés de contar toda a tese, eu vou contar um pouquinho de por que mesmo no curto prazo a gente considera assimétrico para cima. Né? O que pode dar errado? Né? A gente sempre analisa isso, né? As coisas que podem dar errado, dar certo, e aí a gente vai ponderando aqui as nossas assimetrias. O que pode dar errado nessa tese? Jogar o petróleo para baixo. Um é o mundo entrar numa recessão rápida, tudo aquilo ali que obviamente a demanda colapsa, né? E aí os preços vão junto, né?
E se isso acontecer, nem é tão ruim, tá? A gente provavelmente vai ganhar nos 30% de atacantes que a gente tem na carteira. Mas botando isso de lado, depois a gente fala um pouco do aspecto protetivo dessas posições, né? Tem uma outra coisa ruim também, que é um possível acordo do Irã com o Ocidente sobre as questões nucleares, e com isso ele poderia voltar a vender petróleo. Isso obviamente adicionaria uma capacidade, né? E é ruim. Já do lado positivo são 4 coisas, né? A primeira, na semana passada, segunda e terça-feira, a OPEP, o OPEC lá fora, né, veio com alguns discursos falando, peraí galera, assim, não é assim também não, se o Irã voltar, por exemplo, a gente retira a nossa própria capacidade, ou seja, não teria adições, né? Em outras palavras, a OPEC virou ali no grito para falar, tem um piso para esse petróleo, que se começar a cair, eu corto. Ou seja, ela meio que indicou que era uns $90, talvez um piso para ela. Vamos ver, semana que vem a gente vai ter notícias sobre o que ela vai fazer. Segundo ponto é que é amplamente conhecido que os Estados Unidos estão liberando sua reserva estratégica de petróleo, está soltando lá, sei lá, 1 milhão de barris por dia, um pouco menos agora, para tentar reduzir o preço do petróleo, da gasolina, por consequência, né? É óbvio que essa política é altamente questionável, né? Não vou entrar muito aqui no mérito, mas o fato é que o estoque de petróleo, gasolina, destilados lá nos Estados Unidos, que é esse gráfico na tela, está no nível bem abaixo do normal. Essa linha preta aqui é o 2022, ele faz por ano para mostrar, porque existe sazonalidade nisso, né? E toda essa liberação da reserva estratégica teria a ver com uma eleição no final do ano, né? Daqui a alguns meses, que é o midterms, enfim, uma política questionável, né? Mas uma política que tem data para acabar, lá para outubro deve parar. E aí 1 milhão de barris dia, ou um pouco menos agora, que você tira de oferta, que também ajuda o preço para cima. Terceira, mais 2 possibilidades. A terceira possibilidade é a Europa. Tá todo mundo falando que a Europa é recessão horrível, e é mesmo. Os números de inflação lá, realmente, as coisas, a Europa está numa situação bem ruim, bem esquisita. E aí o pessoal fala que isso é ruim para a demanda de petróleo e tal, mas na verdade o que está acontecendo é o oposto. Né? Como está tendo um problema de gás, né, por causa da Rússia que está cortando, todo mundo sabe, né, Nord Stream, está todo mundo acompanhando. Como a liberação do gás está caindo e o pessoal precisa de energia, só tem 2 energias que viajam mais fácil, né, que é o carvão, que está meio que falta no mundo, não tem tanto assim, e o petróleo. Então a demanda do petróleo, na verdade, está maior por causa do menor gás. Então também é um aumento de demanda inesperado. E tem o quarto ponto, que, galera, assim, é uma opinião minha, não consigo provar, tá? Vamos ver se vocês consideram lógica como a gente pensa aqui. Mas quando você vai para democracias, os governos, os líderes, têm incentivo a dar incentivos para a população antes da eleição. Por um motivo meio óbvio, né? Que é para conseguir, para ser favorecido e tentar ser reeleito, né? Aqui a gente teve PEC Kamikaze, lá fora essa própria liberação da reserva estratégica de petróleo, são alguns exemplos para citar aqui, mas vai qualquer eleição, sempre tem, né? Aí como é que é em países que não são tão democráticos, né? Que você tem uma eleição, uma recondução, né? Eu acho que os líderes têm o incentivo de dar o incentivo, não antes, mas depois da eleição, da recondução, concordam? Porque ele já sabe que vai ser eleito mesmo, aí ele chega lá, assume, dá o incentivo e fala, tá vendo, eu fui reconduzido, estou aqui melhorando a sua vida, né? Não faz sentido isso? Eu não consigo provar, mas eu acho que faz sentido. E por que isso é importante? Porque na China, agora em outubro, a gente vai ter uma recondução, né? E a gente até achou que a situação lá, especialmente em construtores, a situação não tá boa, a gente achava que poderia ter algum incentivo e não teve, então talvez corrobore um pouquinho, ou teve bem pouco, que corrobora um pouquinho essa nossa ideia. E por que isso é importante? Porque agora em outubro tem, né? E aí talvez eles diminuam um pouco aquela política de Covid zero, talvez dê alguns incentivos, e isso certamente fará com que a demanda por petróleo aumente, né? Então são motivos que quando a gente pondera, né, e a história de recessão, que é um motivo ruim, a gente nem concorda tanto, que a gente já falou atrás. Então quando pondera isso aqui tudo, a gente fala, pô, parece legal de ficar comprado. É por isso que a gente gosta, e também tem essa questão da proteção da carteira, e além disso, tem uma proteção como, sei lá, né, vai que alguém, algum país aí, manda algum míssil para algum outro país aí, né, sei lá, essas posições nossas também ajudariam a proteger. De resto da carteira, para terminar, tudo muito parecido, esses 20% se contrapõem, como eu falei, aos 30 de atacantes, né, que são praticamente as mesmas, né, e que é, sei lá, TOTUS, Mercado Livre,
Pets e mais algumas, para citar algumas mudanças na carteira, não tiveram muitas, né? A gente aqui é mais longo prazista, mas tiveram algumas pequenas, né? A gente adicionou posições pequenas em Rumo e MRV, saímos de 2 posições pequenas que a gente tinha também, que era Soma e XP, a gente faz tudo muito parecido, além desses 20 de commodities e 30 de atacantes, tem mais 50 nas defensivas, antifrágeis, ou empresas que eu considero que eram muito baratas, que eu também coloco nesse meio. Por exemplo, o setor elétrico, que de novo a gente acha que na média negocia IPCA mais 12 de rentabilidade, é realmente muito bom. Açaí, a Vivara, que está indo super bem, e outras que vocês conhecem da nossa carteira. E a gente continua achando que não precisa ser herói, não precisa ir nas megas agressivas, nem nada, para aproveitar. Dá para ter sim uma carteira equilibrada de coisas que a gente gosta bastante, que se defendem e que tem um retorno esperado super bom, né? Que é mais ou menos como a gente está. Então a gente continua bem comprado no Corações, mais ou menos, a gente tem menos de 10% de caixa, então mais de 90% comprada. Já no Encore Long Bias, dado que, como eu contei, a gente aumentou as defesas ali no meio do mês, aí a gente está menos, e no Encore Prev 100, né, que é o nosso previdenciário que replica o Long Bias, se somar a posição comprada em Brasil com a vendida nos Estados Unidos, dá mais ou menos 50% hoje de posição líquida comprada. Obviamente, isso eu posso mudar de opinião a qualquer momento. Pessoal, é isso por hoje. Obrigado por ficar até agora com a gente. Hoje foi mais longo, uns 21 minutos, peço desculpa. Contem comigo, com o nosso time aqui e com a Encore para qualquer coisa. Acesse nosso site aqui, manda pergunta. Eu gostei da pergunta de petróleo lá. Enfim, a gente está aqui. Um grande abraço para todo mundo e até o mês que vem. Até lá.